Bom dia, segundo ano de redação. Tanto o pessoal do itinerário de carreiras universitárias quanto de carreiras militares, os nossos assuntos, as nossas aulas, por conta do PED, é idêntica. Nesse período em que vocês estão em plena atividade que vai resultar na nota da A7, em metade da nota da A7. Então, nós gastaremos uma parte do nosso trabalho tratando disso. Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho hoje, lembrando que o nosso objeto do conhecimento, tudo relativo ao grande tema texto dissertativo argumentativo, sequência didática número 5, macroestrutura e microestrutura do texto dissertativo argumentativo. E neste trimestre, nós estamos trabalhando o gênero artigo de opinião. Então, os objetos do conhecimento são três, os objetos detalhados. Primeiro é o estudo e elaboração de tese e argumentos, que nós já tínhamos visto. O estudo da macroestrutura do artigo de opinião, também, nós já vimos. E vamos fazer a apresentação do trabalho interdisciplinar. E a saudação da nossa amiguinha, nossa auxiliar gráfica, ela diz o seguinte: a avaliação 7, ou seja, a A7, será composta de uma atividade interdisciplinar, geografia, português e redação. Você já entrou no fórum de discussão e apresentou o seu grupo? Quais são as suas dúvidas? Vamos tratar disto agora. Para esse trabalho, nós temos alguns detalhes a lembrar. Primeiro, então, esta avaliação 7, né, a nossa A7, ela tem uma atividade, ela consiste numa atividade em grupo. E a outra parte dela é a parte da prova formal. A atividade em grupo, certo? Ela vai ter uma primeira parte que é a elaboração de tese e argumentos. Isto para obter uma nota que vai de 0,0 até 2 pontos. Uma segunda parte consistirá na produção de um artigo de opinião, que é o nosso gênero estudado aqui no trimestre. Esta parte vai dar a vocês uma nota máxima de 3. Então, eu chamo a atenção para que vocês façam o máximo de esforço para obter a nota máxima aí, certo? O mais próximo da nota máxima, se não a nota máxima. A outra metade será dada pela prova formal, certo? Pela prova formal, aquela que vocês já estão acostumados a fazer. E na prova formal, ela vai ser presencial para as disciplinas de português e geografia e terá 40 minutos. Então ela vai ser específica aí dessas disciplinas e ela ao todo vai ter 60 minutos. E vai ter uma parte no AVA, certo? Que é a redação. A redação vai ser feita no AVA, é a parte que interessa a nossa disciplina. Essa daí vai constar de, vai ter 60 minutos de duração. 60 minutos de duração. Disso tudo, a gente vai tirar o máximo de 10. Para você fazer aquela primeira parte, certo? Aquela atividade em grupo, primeira atividade é o quê? Formar o grupo. Formação do grupo. Então, aí, como é que vocês devem formar o grupo? Vamos ver. Os grupos devem conter até 4 participantes. Por um motivo ou por outro que você não conseguir obter aí, formar um grupo de 4, aí você poderá, digamos assim, que se não tiver jeito, você forma um grupo com menos gente. Cada um desses grupos deverá eleger um líder. Isso é importante. Por que esse líder? Por boniteza? Não, é porque o líder vai ser o responsável por fazer as postagens no fórum relativas ao grupo. Ele tem que comunicar e fazer tudo. A organização dos grupos deve ser realizada obrigatoriamente no fórum de discussão de cada turma. Então, está aberto aí um fórum de discussão. Vocês sabem qual é o espaço? É aquele espaço de redação na parte de BNCC. Não é nessa que tem aqui Camil, segundo ano, nem CAUNE, segundo ano. É a parte comum, a parte de BNCC. Então, lá vai ter um fórum centralizado, em que vocês deverão, primeira coisa, já entrar
e comunicar a formação do grupo. Se não conseguiu ainda, tenta ali, de todos os meios de comunicação que vocês tiverem, formar o grupo, definir o grupo, porque vocês têm que postar esse grupo para obter a aquiescência aqui do pessoal da coordenação, a responsável por definir que você realmente vai fazer parte do grupo, que você realmente vai tratar de qual ou tal tema. O assunto gerador da atividade em grupo, qual vai ser? Vai ser relativo à SD, a sequência didática 08 de Geografia, que diz aspectos da agropecuária mundial e do Brasil e seus impactos socioeconômicos e ambientais. As referências que você vai ter o capítulo 11 do livro de Geografia, Agropecuária no Mundo, o capítulo 12, Agropecuária no Brasil, e o capítulo 13, Questão Agrária e Sustentabilidade. E muita atenção, os temas estão sendo informados aos grupos, à medida que eles são apresentados no fórum de discussão. Então, aí você vai entrar naquela negociação lá, pode propor e pode, então, ter o veredito. Quando você tiver o veredito, aí você saberá, meu grupo vai fazer esse tema exatamente, certo? Vai ser designado para vocês. Primeiro, agora vamos ver aqui os temas. O primeiro, a questão dos subsídios no comércio mundial. Tá? A questão dos subsídios no comércio mundial. Segundo tema, comparar dados sobre a agropecuária em países com diferentes níveis de desenvolvimento. Ou melhor, comparação de dados sobre a agropecuária em países com diferentes níveis de desenvolvimento. O terceiro tema, os impactos socioeconômicos e ambientais da modernização agrícola. Quarto tema, as alterações na ocupação do território provocadas pela modernização agropecuária. O quinto tema é o impacto da Revolução Verde na produção e no trabalho camponês. O sexto tema, a influência da biotecnologia na agricultura. O sétimo, o avanço da questão da expansão agropecuária com a preservação ambiental. E o oitavo, o avanço da fronteira agrícola relacionado à degradação ambiental. Esses são os temas. Então corram, mexam-se, participem, fiquem sabendo mais cedo para poder se organizar a partir de então para dar forma final ao trabalho. Importante falar sobre o formato do trabalho. Os alunos devem assistir às aulas de redação no AVA para construir o projeto de texto, elaboração da tese e argumentos, e o artigo de opinião. 2. Para sanar dúvidas ou levantar discussões sobre os temas e ou propostas, é possível solicitar orientação nas aulas presenciais, nos chats ou no fórum de discussão. 3. É possível localizar tanto o fórum de discussão como as duas tarefas na disciplina de redação geral BNCC em bloco específico. Então, vocês vão entrar lá e vocês vão encontrar formulário, vão encontrar tudo para fazer. O fórum de discussão, as duas tarefas com seus respectivos formulários para que vocês possam usá-los para responder. Vejam aqui no nosso slides, aqui o formato do trabalho, em que nós temos o cabeçalho, o valor, e esse aqui é para aquela primeira parte da A7, aquela atividade em grupo e aquela primeira parte. Primeiro você tem aqui a identificação dos alunos, a turma dos alunos, a orientação geral e aqui proposta de projeto de texto. Com base na sua pesquisa sobre a SD8, aspectos da agropecuária mundial e do Brasil e seus impactos socioeconômicos e ambientais e nas discussões realizadas durante as aulas, delimite o tema, aí o tema que vai ser um daqueles 8, certo? E redigam uma tese, 2 argumentos e um contra-argumento com refutação. Então, essa é a tarefa de vocês, o projeto de texto. Lembre-se de que os elementos solicitados deverão ser apresentados como tópicos frasais e os argumentos deverão apresentar-se por meio de diferentes estratégias, por exemplo, causa-consequência, comparação, exemplificação, dados estatísticos, alusão histórica, citação
e assim por diante. Aqui vocês veem o segmento do formulário com o espaço para colocar cada uma das partes do pedido, a tese valendo 6 décimos, 0,6 ponto, o primeiro argumento 0,7 ponto, o segundo argumento 0,7 ponto. E depois vocês deixam aí esse espaço para que nós, professores, possamos fazer o comentário, né? Algum comentário. Observação: o modelo de projeto de texto será disponibilizado no AVA na disciplina Redação, certo? Importante, o prazo para a postagem do projeto de texto, a elaboração de tese e argumentos é 1º de setembro. E o texto será corrigido e devolvido no dia 10 de setembro. O local de postagem do trabalho é a disciplina de Redação da BNCC, no bloco destinados às atividades da A7. É só localizar. Já façam isso o mais cedo possível, quem não tiver feito, para não perder tempo e não ficar perdido depois. Adicionalmente, nunca é tarde dizer e nunca é demais. Fique atento a todas as orientações postadas no bloco da A7 e também fique atento às aulas de redação. Caso tenha dúvidas ou comentários a fazer, entre no fórum de discussão. Agora vamos ao andamento do assunto do trimestre, pessoal. A aula propriamente dita, digamos assim. Aqui vocês têm a nossa amiguinha lembrando algumas coisas. Na aula anterior fizemos a leitura de um artigo de opinião de J.R. Gutsow e de 2 outros artigos de nosso livro didático. Vocês observaram a presença de características do texto dissertativo argumentativo nesse gênero? Vamos começar com a correção dos exercícios. Vocês lembram? A Tenente Pilar deixou os exercícios em aberto, apresentou os exercícios, e esse espaço que vocês tiveram desses dias foi para responder os exercícios. Hoje nós vamos tratar aí do gabarito, vocês devem observar, checar com o que vocês fizeram, para ver até onde se aproximaram ou se bateram ali no alvo certinho. Antes de mais nada, vamos relembrar a temática abordada nos 2 textos e o direcionamento argumentativo assumido pelos autores. Lembrando que os nossos artigos de opinião em questão, de onde foram tiradas as questões, estão no nosso livro didático, nas páginas 227 e 228. O texto 1, intitulado A Superrepresentação da Vontade de Poucos, né? A Superrepresentação da Vontade de Poucos, de Carolina Roeder. E aí é um argumentozinho básico. Qual a consequência mais provável da desobrigatoriedade do voto no Brasil? Os políticos deixarem de buscar o voto dos mais pobres. Espécie de lead. E o texto 2, por que no Brasil é obrigatório votar, de Juan Arias. Das 10 maiores economias mundiais, só no Brasil o cidadão tem que votar. Então, vistos esses 2 textos, lembrados a vocês, nós não vamos voltar a eles, mas vamos fazer as perguntas e usar os argumentos contidos neles, o conteúdo que está lá neles. Passemos. Os 2 textos, vamos para a interpretação propriamente dita. Os 2 textos abordam o mesmo tema, a obrigatoriedade do voto no Brasil, certo? Esse apóstrofozinho aqui é o tema. Dentro desse tema, qual é o objetivo de cada texto, certo? Já devem ter imaginado, já devem ter feito, vamos fazer a conferência, certo? O que seria a resposta para isso? Uma das possibilidades de escrita dessa resposta. Ambos os textos têm o objetivo de defender um ponto de vista em relação ao tema. O texto 1 defende a manutenção da obrigatoriedade do voto, enquanto o texto 2 propõe que esse tema seja substituído pelo voto facultativo, que esse sistema, o sistema de voto obrigatório, seja substituído pelo sistema de voto facultativo. Essa é a diferença, ambos têm um ponto de vista, mas cada um tem um ponto de vista diferente, diametralmente oposto. O que é diametralmente oposto? Cada um está de um lado, né, do círculo, não poderiam estar mais longe um do outro. Na interpretação seguindo aqui, nós temos o 2. O que diz o 2 aí? Em qual dos textos o título reflete mais claramente o posicionamento do autor? Aí você vai ver cada um dos títulos e a partir de então você vai ter de dizer. Já viram, já refletiram
certo? E o justifique sua resposta. Existem tantas respostas, tantos modos de redigir uma resposta correta, quanto sejam os autores, já que esta é uma resposta, um item de resposta construída por vocês. Então é com uma espécie de redaçãozinha, certo? O que nós damos aqui é o seguinte: no texto 1, o título deixa mais evidente o posicionamento do autor, pois o prefixo super, em superrepresentação nesta palavra, certo? O prefixo super dá a ideia de excesso. Segundo a autora Carolina Roeder, com o fim da obrigatoriedade do voto, os mais ricos e escolarizados ficariam excessivamente representados. Já no texto 2, o título, que está aí reproduzido, porque é obrigatório votar no Brasil, o título indica o tema, mas não permite identificar como o autor vai se posicionar. Ele poderia, por exemplo, responder a pergunta com argumentos para justificar a obrigatoriedade do voto. Então, quando se faz uma pergunta, certo? Nesta pergunta, dificilmente você vai ter a certeza de que ele vai tomar um lado ou outro, vai tomar um posicionamento de um lado ou outro. Pelo contrário, ele está fazendo a pergunta. Ele poderia dizer, por que é obrigatório? Por causa disso, disso. Por isso que é obrigatório. Por isso que tem que ser obrigatório. Por isso que o mais certo é ser obrigatório. Ou tomar a posição que foi tomada e que vocês já conhecem. A terceira questão. Carolina Roeder não escreve regularmente para o jornal A Gazeta do Povo. A partir dessa informação raiz, dois questionamentos aparecem. Primeiro questionamento: por quais motivos, provavelmente, ela foi convidada para escrever sobre esse tema, já que ela não escreve regularmente para esse jornal? E por que é importante apresentar as qualificações da autora ao final do texto? Vocês veem que no final do texto tem aí no livro didático de vocês aquela informaçãozinha básica sobre a autora, mas uma concisa, mas só informações relevantes. Né? E as respostas dadas são as seguintes. Para o questionamento A, porque ela foi convidada. A autora foi convidada provavelmente por ser uma especialista no tema sistemas eleitorais e políticos. Ela é doutoranda em ciência política e integrante de grupos de pesquisa em sociologia e política ligados à Universidade Federal do Paraná. Então, quando você vê essa informação ao finalzinho do texto lá, poxa, uma doutoranda está fazendo doutorado, provavelmente já tem um mestrado, tem uma boa qualificação já, está estudando este assunto e integra grupos de pesquisa, você está sempre em debate, em aprofundamento do tema. E é ligado à Universidade Federal. Então, tudo isso já é essa é a credencial, né? É a credencial da autora. E a resposta da letra B, né? Qual é a importância de se apresentar essas qualificações? A importância da apresentação das qualificações da autora reside, a importância, núcleo, reside na intenção de informar o leitor sobre o quê? Sobre as credenciais quanto ao conhecimento aprofundado do tema que essa autora tem, né? Está implícito. A identificação dela também permite esclarecer a que setores da sociedade a articulista está ligada, certo? A articulista está ligada. Isso é uma informação importante porque já se diz claramente de que lado a pessoa está. Ela integra grupos de pesquisa, ou seja, são grupos que têm uma heterogeneidade de posturas, mas que convergem em algum momento. O interesse no tema, o aprofundamento do tema, não são pessoas amadoras no tema, por assim dizer, né? São pessoas que já amadureceram o estudo desse tema. E, portanto, quando ela é chamada eventualmente, é por causa disso. Ninguém vai chamar seu Zezinho do açougue, certo? Seu Zezinho do açougue. Ninguém vai chamar um astrólogo para falar sobre esse tema. Não cabe, né? Não cabe. Vocês veem que à medida que andam as questões, vão ficando mais específicas e até mais aprofundadas. O 4 diz: Juan Arias, por sua vez, contribui regularmente para o jornal O País. Ou seja, é um colunista desse jornal. Com base nessa informação raiz,
nós fazemos os seguintes questionamentos. Com base no texto 2, que é o texto dele, Juan Arias, explique como o trabalho de um colunista se diferencia do realizado por jornalistas que produzem notícias e reportagens. E B, o trabalho de um colunista distingue-se ainda do de um cronista. Considerando o que você sabe sobre crônicas, explique como o texto de Arias se diferencia de uma crônica, no que diz respeito, então vem uma numeração, diz respeito ao grau de objetividade da abordagem, a pessoa gramatical utilizada, primeira, segunda ou terceira, ao emprego de figuras de linguagem, palavras em sentido conotativo e outros recursos. E aí nós passamos às respostas. A resposta do item A: os autores das notícias e reportagens se preocupam em informar sobre os fatos, apresentando as opiniões de todos os envolvidos e os diversos lados de uma questão, sem manifestar preferência por um deles. Explicitamente, pelo menos, né? Uma boa reportagem, uma boa notícia, vai ter essa, digamos assim, imparcialidade. Embora nós saibamos que no mundo real, muitas vezes, o modo como você coloca uma, depois você coloca outra, né? Um lado, depois coloca o outro lado, a arrumação que se dá, alguns fatores que modalizam a reportagem, criam uma tendenciosidade. Isso é preciso a gente ter sempre uma crítica para fazer. Mas, em princípio, certo? É por isso que, às vezes, eles se disfarçam, porque nesses gêneros, em princípio, tem que haver uma imparcialidade. Ponto. Continuando a leitura da resposta. Diferentemente de tais jornalistas, certo? Esses autores das notícias e reportagens, um colunista como Juan Arias produz um texto claramente opinativo. O colunista, ele é claramente alguém que dá o seu viés. É por isso que uns são mais procurados que outros, uns são mais lidos que outros. Porque uns têm mais ibope que outros. Porque cada um deles procura se diferenciar. Essa diferenciação é importante. E para isso ele tem que escolher um lado dos milhares de lados, dos N lados que pode ter uma abordagens misturadas com elementos de vários lados. Não significa que só existem dois lados no mundo. A gente não pode cair nessa esparrela para não ficar pensando que é bem versus mal, porque isso já é um framing, isso já é algo que foi colocado ao longo do tempo nas cabeças, né, de muitos que dizem assim, ou está do meu lado ou está contra mim. Não, mas o que não pode acontecer é o colunista tentar simular uma imparcialidade, porque não vai haver. A coluna se destina realmente a expressar um ponto de vista específico e defender esse ponto de vista com argumentos, certo? Sem meios, né? Sem arrodeios, sem rodeios. E a resposta da letra B: o texto de Juan Arias se diferencia de uma crônica por vários fatores. Em primeiro lugar, esse texto adota uma abordagem muito mais objetiva que é presente neste gênero textual. Por exemplo, não emprega em momento algum a primeira pessoa do singular. Ao contrário de uma crônica. Numa crônica já se permite, já se pratica essa primeira pessoa do singular. Além disso, o texto, lembre, aí está o sujeito oculto, esse texto de Juan Arias tem linguagem denotativa, sem uso marcante de figuras de linguagem, sem a preocupação de elaborar o texto de uma forma especial ou criativa, uma vez que o foco está na exposição clara das ideias, certo? Muito bem. Quando eu digo que um texto tem mais uma objetividade ou menos objetividade, não significa que ele seja mais confiável em si, mas ele sempre vai ter um autor, né? Um autor aí que fica por trás e que arruma o texto, organiza o texto, cria um ethos, muitas vezes para, através da imparcialidade, o uso da pessoa, mostrar que aquilo não está restrito a ela, mas abrange muito mais, certo? Abrange muito mais sujeitos que pensam daquela maneira. Ou aqueles que escrevem em primeira pessoa, por exemplo, na coluna, numa crônica, eles já tentam parecer autênticos e aí arrebanhar pessoas para dizer, não, essa pessoa aqui é bem marcada nas suas opiniões e eu fico com ela.
Então, não é um ou outro que é o mais eficiente. Cada um tem as suas peculiaridades. Nós já vimos isso ao longo do estudo, o tempo todo que nós vamos fazendo na nossa vida escolar. Certo, pessoal? Vamos passar adiante. E chegamos aqui no número 5, que é um dos mais importantes para que vocês exercitem a sua capacidade crítica, pessoal. Crítica não é tudo que a gente lê, nós temos que submetermos, né? Tudo que nós lemos, nós temos que submeter ao nosso crivo crítico, certo? Diz aí a quinta questão. Releia. Texto 1, uma citação. O voto é obrigatório em quase todos os países da América do Sul e nos que inauguraram a exigência desse voto. Bélgica e Austrália. No texto 2 já vai para o outro lado. Ele usa essa referência para isso. Hoje o voto facultativo está vigente em 205 países do mundo. E só em 24 deles, 13 na América Latina, continua sendo obrigatório. Dessas citações surgem os questionamentos. Como se vê, o mesmo fato, a predominância do voto obrigatório em nosso continente, aparece em argumentos distintos. Formule hipóteses. Por que essa predominância regional poderia ser considerada um argumento a favor do voto obrigatório? E por que poderia ser considerada um argumento contrário a tal sistema? Releia o segundo parágrafo do texto 1 e responda. Além de referir-se aos países sul-americanos, por que Carolina Roeder mencionou especificamente a Bélgica e a Austrália, ou referiu-se especificamente à Bélgica e à Austrália em sua contra-argumentação? Uma boa pergunta, né? Muito bem, a resposta, uma das possíveis respostas, cada um de vocês vai ter escrito uma diferente, obviamente, um modo próprio de cada um, o estilo de vocês, com a mesma objetividade, enfatizando os pontos centrais, o importante é isso. Então, o fato da predominância do voto obrigatório em nosso continente poderia ser considerado um argumento a favor de tal sistema pela proximidade geográfica e pela afinidade cultural do Brasil com os países da região. Nesse caso, estaria em foco a tradição comum. Por outro lado, também poderia ser considerado um argumento contrário, já que os países da região não são ricos nem desenvolvidos. Como diz Arias, entre os 10 países mais ricos do planeta, em todos, menos no Brasil, ir às urnas deixou de ser obrigatório ou nunca foi. Nesse caso, o voto obrigatório poderia ser visto como uma excentricidade dos países latino-americanos, não havendo motivo para o Brasil seguir o costume, né? Aí aqui, essa parte final aí, eu me lembro daquele complexo de vira-lata. Olha, se só os países... Tem muito país latino-americano fazendo alguma coisa e nós nos sentimos, né, parte desse grupo aí. Esse grupo não é um grupo de países ricos, então vamos automaticamente abandonar esse costume. Um pouco duvidoso, mas está dentro de um texto bem amarrado em si, certo? Em si. Bom, então isso seria uma possível resposta, né? E lembrando que, eu chamo a atenção de vocês, que a referência aos países latino-americanos vem junto de Bélgica e Austrália. São dois países pinçados, um de um continente, a Europa, que é associado com o maior desenvolvimento político e econômico, né? E o outro da Austrália, que já é da Oceania, outro continente. São países muito distantes, mas que têm o mesmo sistema que nós. É um argumento que vai reforçar isso. Então, é todo tipo de país. Portanto, não é a diferença entre eles que vai dizer se esse sistema é bom ou ruim em si, como muitas vezes o lado contrário pensa, né? O lado contrário vai dizer assim, não, só 205 países nós estamos na minoria, então porque nós estamos na minoria, estamos errados, né? Estamos errados. Então, todo mundo agora vai adotar, a maioria dos países adota a pena de morte. Vamos adotar também? É o tipo do argumento. Mas, enfim, são observações marginais aí, certo? Vamos passar ao que interessa agora, a letra B, que eu acho também muito importante para o lado crítico. E a resposta. A Bélgica e a Austrália são países citados, né, pela Carolina Roeder por serem pioneiros na adoção da exigência do voto obrigatório. E, além disso, por apresentarem, citação dela, altos níveis de igualdade, liberdade e direitos individuais. Ou seja, mencionar esses dois países reforça a ideia de que o voto obrigatório
não elimina a igualdade e a liberdade individual, como se pode parecer quando você vai associar com outros países atrasados, menos avançados politicamente, no seu sistema menos liberal ou o que seja. Não é isso. E, portanto, seguindo aí as palavras aí do gabarito, não deve ser associada, né, essa obrigatoriedade, não deve ser associada a sintoma de atraso político, o que contraria a insinuação de quem defende a posição oposta, a exemplo de Juan Arias. Porque qual é a ideia? Se país pobre, se país da América Latina, quando se fala sempre existe assim aquele pano de fundo pejorativo. Se muito país da América Latina está adotando, da América do Sul, logo, tá entendendo? Praticamente todo mundo na América do Sul adota, e aqui os países da América do Sul não são exatamente os mais desenvolvidos do mundo, né? Então a gente está errado. Se essa fosse a justificativa, né, ficaria... a gente ia fazer uma contagem, fazer uma tabela, tudo que a maioria tivesse a gente correria. Então, quando ela pega países bem heterogêneos, como Bélgica e Austrália, e coloca isso, ela está dizendo que não é porque alguns países que adotam o voto obrigatório são pobres, que a adoção do voto obrigatório é sinônimo de pobreza. Então, o país que adotou o voto obrigatório, pronto, que se for rico vai ficar pobre. Não, porque a Bélgica não ficou pobre por isso. E que foi um dos primeiros a adotar. E a Austrália também não. Né? Muito boa a pergunta em si. Né? Muito boa a pergunta em si. Né? E aí a resposta cada um vai dar do seu modo. Vamos colocar duas questões. São questões, não são subdivididas em subitens. A sexta questão. Roeder apresenta vários argumentos em seu texto, mas um deles tem maior peso. Indique qual é esse argumento e explique como ele se destaca. E o sétimo, quais são os principais argumentos apresentados por Arias para defender seu ponto de vista no texto 2? Em sua opinião, algum deles se destaca? E por quê? A resposta da questão 6, para Roeder, o principal motivo pelo qual não devemos adotar o voto facultativo é que nesse sistema eleitoral a votação fica elitizada. Os mais ricos e escolarizados ficam superrepresentados, enquanto os mais pobres perdem sua, entre aspas, moeda de troca, para exigir ações dos políticos em favor de suas causas. Podemos afirmar que esse argumento se destaca porque ele aparece no título e na linha fina do texto, certo? E, além disso, ocupa um bom espaço na argumentação. Ele ocupa quarto, quinto e sexto parágrafos. Então, tudo, ela centra muito, ela vai centrar muito mais a Roeder e vai aprofundando esse argumento. Então, esse é um argumento, sem dúvida, o principal, né, motivo, tá certo? Para ela, é o principal argumento, ela reforça, bate, mas não garante assim, ela não se torna repetitiva e faz a argumentação andar. Isso é que vocês têm que entender, existe uma coisa chamada progressão textual, a progressão das ideias do texto. Você tem que fazer, sempre que você escreve mais, você tem que dar novas informações. E não ficar se autoparafraseando. Você escreve algo na introdução e fica repetindo de várias maneiras, paráfrases prolixas muitas vezes. Então, olhem, releiam o texto e vejam essa lição dada pela Carolina Roeder. E a resposta da questão sobre o texto do Arias. O texto de Juan Arias apresenta basicamente os seguintes argumentos. A. A maioria dos países do mundo, incluindo os mais ricos, adota o voto facultativo. B. O voto é um direito, não um dever. C. A maioria dos brasileiros é favorável ao voto facultativo. D. Muitos eleitores esquecem, pouco depois do pleito, dos candidatos em quem votaram. Esquecem os candidatos em quem votaram. Vamos fazer uma correção aqui nossa, né? Que nós esquecem o quê? Os candidatos. A não ser que eu dissesse, se esquecem, aí seria, se esquecem dos candidatos. Certo, pessoal? É até bom que isso aconteça, esses lapsos, porque nós, todas as vezes que nós lemos o texto, nós já estamos fazendo a primeira revisão. O primeiro revisor do nosso texto, assim como vocês terminando a redação devem fazer, o primeiro revisor deve ser o próprio autor. Tá certo?
Eu não vou nem tirar isso aqui, vou deixar dessa maneira, porque tem uma função didática muito importante aqui na nossa aula. Então, o D, muitos eleitores esquecem, pouco depois do pleito, os candidatos em quem votaram. O que sugere falta de compromisso com as eleições. Isso é uma participação apenas protocolar. Eu vou lá porque é obrigatório, mas eu não estou muito envolvido, não. Quanto à segunda parte da resposta, pode-se dizer que a comparação com outros países se destaca, né, desses argumentos todos. A comparação com os outros países é um argumento forte, já que aparece na linha fina, nos 3 primeiros parágrafos e também na conclusão. Também ele bate, certo? A resistência dos políticos brasileiros ao voto facultativo, ao contrário da maioria, ao contrário da grande maioria dos países do mundo, e assim vai. Então ele bate muito nisso. Então cada um tem um argumento principal. Cada um tem um argumento principal, cada um reforça bem esse argumento, e tudo que aparece no texto é em função de reforçar, né? Esse argumento vai ser o ponto de partida da tese que cada um defende, o contra ou a favor, e é o ponto de chegada, porque eles vão sempre ser reforçados pelos vários argumentos, pelas várias informações que sejam tiradas. São textos muito bons, de uma altíssima qualidade, certo? Eu acho que a gente deve aproveitar esses exemplos de escrita bem feita. E a nossa amiguinha vai dizendo, no penúltimo e nosso último slide, experimente ler outros artigos de opinião, de J.R. Guzzo. J.R. Guzzo não me é estranho. Também de Stephen Canitz, Contar do Caligares. Acho que Contar do Caligares morreu há pouco tempo. Lia Luft, entre outros. Na próxima aula conversaremos também um pouco mais sobre o trabalho interdisciplinar. Lembre-se que na próxima aula nós já estaremos em cima. Então, vão fazendo tudo que vocês puderem. Vão fazendo tudo. Terminem, concluam, discutam entre si, façam em conjunto. Não deleguem tarefa só para um ou outro. Façam em equipe, valorizem-se, certo? Sempre isso já é uma lição de democracia. Trabalhar, todas as vezes que nós trabalhamos em conjunto, nós estamos reforçando, fortalecendo a nossa boa e velha democracia. Isso é muito importante que vocês guardem. Sempre fazer. Eu não vou fazer sozinho porque eu sei mais. E aí eu imponho a minha redação, mas discutam, ouçam os outros. Se vocês se organizarem, vocês já estão aí, ó, atingindo 3 disciplinas. A nota vai servir para 3 disciplinas. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante, certo? Deixo aqui o meu abraço para vocês e sempre relembro: o conhecimento dirige a prática. No entanto, a prática aumenta o conhecimento do nosso querido Lord Thomas Fuller. Um abraço, até a próxima semana.